Santo, Santo, Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, tudo que é ligado à sua vida. Eu quero te convidar nessa noite para nós estarmos adorando ao Senhor, declarando sobre este momento, que a presença dEle é extremamente importante aqui no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. A paz do Senhor Jesus para você que está entrando agora. Seja muito bem-vindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver. Podes me ouvir. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver. Podes me ouvir. Estou te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você. Um dia sem você como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver. Podes me ouvir. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar para nós estarmos orando nesta noite, adorando esse Cordeiro de Deus, esse Senhor que estende a mão quando o vento está forte e não te deixa afundar. Amém? Senhor, muito obrigada por tua presença nesta noite.
Nós sentimos a Tua essência aqui. Nós percebemos, Senhor amado, o Teu toque, nós percebemos o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Nós queremos, Senhor, liberar sobre eles essa presença que cura, essa presença que restaura, essa presença que levanta as pessoas do pó e da cinza, essa presença que ensina, essa presença que se preocupa com as nossas dificuldades. E nós queremos, Senhor, pedir que cada um seja tocado pelo Teu grande amor nesta noite, que onde houver algemas, onde houver ataduras, onde houver correntes, que o Senhor esteja quebrando nessa noite, que o Senhor nos ensine nessa noite. Obrigada porque o Senhor tem protegido as nossas vidas, o Senhor tem protegido a nossa família, o Senhor tem protegido tudo que é ligado a nós. Obrigada por Tua graça sobre nós. Obrigada, Pai, por Tua bênção sobre nós. Obrigada por Tua salvação sobre nós. Nessa noite, Pai, nós queremos Te dizer que Te amamos, Senhor, e que Tu és muito bem-vindo na nossa vida, no nosso coração. E que o Senhor nos dê, Senhor amado, a Tua porção nesta noite. Em nome de Jesus, engrandecido e exaltado é o Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que vocês estejam bem. Amém. E nós estamos muito gratos ao Senhor. Temos boas notícias, de que graças a Deus a nossa apóstola está bem, está reagindo bem, graças a Deus. E isso é um motivo de muita alegria para nós. Também por saber que algumas das nossas ovelhas, que pegaram esse vírus, reagiram muito bem. A mão do Senhor esteve sobre elas de uma maneira poderosa e graças a Deus elas conseguiram sobreviver diante de tantas mortes, diante de tantas calamidades. Nós temos muita gratidão no nosso coração, irmãos, muita alegria, porque nossos idosos estão guardados, as ovelhas que contraíram esse vírus, para a glória de Deus, estão bem e nós estamos muito felizes com o Senhor. Nós entendemos que podemos confiar no Senhor, amém? Nós sabemos que nós temos uma eternidade para ser vivida, mas nós também sabemos que o Senhor, Ele tem grandes planos para nós e só pelo fato dele guardar cada um que passou tão perto da morte, isso nos traz muita alegria, Então, assim, eu costumo dizer que o brado que nós damos, o grito de vitória, muitas vezes, ou a empolgação da fé, é antes que as muralhas caiam, não é verdade? Então, assim, eu creio no tocar da trombeta, eu creio numa adoração que de fato move os céus, eu creio muito nisso. E nesta noite, eu li algo muito interessante, na verdade, eu até procurei aqui o nome do autor e o nome do livro, mas não encontrei. Quando eu encontrar, eu passo no grupo. Mas eu li algo muito interessante que eu quero compartilhar com você nesta noite, amém? É um artigo que diz assim, que a preocupação, ela é um pecado. É uma vertente muito interessante, que pouco nós ouvimos falar sobre ela, e eu quero ler isso para você hoje, eu quero compartilhar com você essa leitura. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você, amém? Ele vai falar ao seu coração. Porque muitas vezes parece que é natural as pessoas se preocuparem, não é verdade? Parece que é natural, não, é tranquilo, isso é coisa do ser humano, né? E nós sabemos que de fato o ser humano tem muitas coisas, na sua mente. Mas eu achei muito interessante, diz assim: preocupação é pecado. Um pecado destruidor que se tomou o assunto de sátiras absurdas. A preocupação não precisa ser desculpada como uma situação incontrolável. É pecado por 2 motivos. Preocupação é desconfiança da fidelidade de Deus.
preocupação é prejudicial ao templo de Deus. E quando ele fala que preocupação é desconfiança da fidelidade de Deus, ele diz assim: ao preocupar-se, a pessoa acusa Deus de falsidade. Olha que sério. A palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E a preocupação, ela diz assim: tu mentes, ó Deus. Então, se a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, quando a gente fica extremamente preocupado, a gente está dizendo que Deus está mentindo. A palavra de Deus diz: tudo ele tem feito esplendidamente. Então significa que tudo que Deus faz é perfeito. E a preocupação diz: tu mentes, ó Deus. Ou seja, o que está acontecendo comigo não é esplêndido, o que está acontecendo no mundo não é esplêndido. E a Bíblia diz que tudo tu faz esplendidamente. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses 4:13, quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, ele estava falando que ele tem condições e força no Senhor para passar por momentos difíceis, por naufrágios, por acusações, por perseguições. Então ele podia passar por tudo isso porque Deus estava fortalecendo ele. Então a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E a preocupação diz: tu mentes, ó Deus. A palavra de Deus diz: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A preocupação diz: tu mentes, ó Deus. A palavra de Deus diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca mais, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. E a preocupação diz: tu mentes, ó Deus. A palavra de Deus diz: ele tem cuidado de vós. E a preocupação diz: tu mentes, ó Deus. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E a preocupação diz: tu mentes, ó Deus. Então, preocupação, segundo o autor, é hipocrisia, porque professa fé em Deus e ao mesmo tempo ataca a realidade da sua fidelidade. É como se as pessoas lessem aquilo, ficasse na mente e não descesse para o coração, né? Se for insulto chamar um homem mentiroso, embora o fato é que Davi provavelmente tenha dito a verdade quando falou: todos os homens são mentirosos. Quão infinitamente mais indesculpável é acusar o Deus soberano de falsidade. Ele é o Deus que não pode mentir. Em Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em 1 João 5:10 diz: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Olha que coisa séria. Então a preocupação, ela é pecado porque é prejudicial ao templo de Deus. Se um grupo de vândalos invadisse a sua igreja de noite e destruísse tudo o que aí encontrasse, desde os vidros das janelas até o material da escola dominical, sua reação seria de ira justificável e provavelmente os levaria ao tribunal. As leis dos Estados Unidos provêem penalidades severas pelo distúrbio do culto público e destruição de propriedade da igreja. Você haveria de tirar o máximo proveito dessas leis e com razão. Mas a preocupação é um pecado muito mais inexcusável e agravante que o vandalismo da propriedade da igreja. Provavelmente esses vândalos não fossem cristãos professos, ao passo que muitos que se preocupam são. Além disso, não há valor inerente no edifício da igreja. E verdade que simboliza a adoração, simboliza o trabalho e a palavra de Deus. Entretanto, seu único valor inerente é simbólico. Deus não habita no edifício da igreja como tal. Habita lá somente quando habita os corações dos que lá adoram.
Então ele coloca aqui, Deus habita realmente no coração de cada crente. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o que ele está dizendo? Se dentro de um templo, de uma igreja, entrasse vândalos, nós já passamos por isso aqui na Ceilândia, quando nós mudamos para a Ceilândia Centro, entraram na igreja 4 vezes, levaram o nosso sonho, tudo que a gente tinha. E para reconstituir foi bem difícil, mas nós conseguimos, graças a Deus. E é bem complicado. Então o que ele está colocando? Ele fez uma comparação de vândalos que entram na igreja, né? E a preocupação que entra no templo de Deus, que somos nós, e destrói a nossa fé, destrói a nossa força, destrói a nossa esperança. Então é essa comparação que o autor está trazendo. E aqui em Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E quando a pessoa ora, a mente é firmada em Cristo e tem-se a segurança de paz perfeita, portanto a preocupação se desfaz. Preocupação é pecado, pelo que também causa a vida familiar. Então, irmãos, a preocupação, segundo esse autor, que foi muito conivente com as suas colocações, a preocupação ela destrói os bons valores que existem dentro do templo do Espírito. E biblicamente ele prova aqui que quando você não crê na fidelidade de Deus, você está fazendo Deus mentiroso. Isso é muito sério, né? E a preocupação também, ela traz uma destruição à vida familiar, né? Em Efésios 5, 22, 25 e 33 diz assim: As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, essas injunções do livro de Efésios são violadas e desobedecidas quando a preocupação está no controle. Você já viu que muitos casais não se respeitam quando a situação é difícil e que a preocupação entra, né? Porque muitas mulheres pressionam o marido, brigam, né? E querem a coisa do jeito delas, não entendem muitas vezes o tempo de Deus e vice-versa. Então a preocupação, quando ela entra num relacionamento familiar, ela também vem trazendo ervas daninhas, né? E pode sufocar essas sementes. Preocupação é pecado porque mina o testemunho cristão. Em Mateus 5,16, Jesus diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Alguém poderá dizer: sim, o Senhor pode falar desta maneira aberta e pedante. O Senhor é jovem, tem boa saúde, mas não sabe o que eu tenho que passar, né? E aí o autor diz assim, deixe-me dizer, amigo, eu também já tive a distinção de sofrer um esgotamento nervoso. O motivo de colocar as palavras esgotamento nervoso, entre aspas, é que a maioria dos assim chamados esgotamentos nervosos não se originam de nenhum problema orgânico do sistema nervoso. Na realidade, a maior parte do que é apresentado sob o rótulo de nervosismo devia ser chamado de desajustamento mental. Aí ele vem contando uma história que ele diz assim, quando tinha 24 anos de idade e pastoreava a minha primeira igreja, sofri um desses assim chamados esgotamentos nervosos, que não foi senão o auge de tensão, ansiedade e preocupação. Eu era pastor de tempo integral de uma igreja, estudava 19 horas na universidade, dirigia campanhas evangelísticas, minha esposa tinha pena de mim, mas ninguém tinha tanta pena de mim quanto eu mesmo. Finalmente, o médico ordenou que eu tirasse várias semanas de descanso e diversão. Minha igreja graciosamente tornou isso possível, né? Durante aquelas semanas de convalescença, Deus falou a meu coração e me mostrou que o meu estado não resultava de nenhum problema orgânico, mas do pecado da preocupação.
Com gratidão a Deus, posso dizer que desde o outono de 1948 não perdi o sono por causa de nenhum problema, dificuldade, tensão, preocupação ou outras circunstâncias adversas da vida. Hoje meu estado físico é tão perfeito quanto possível. De fato, uma companhia de seguro devolveu-me a culminação de 7 anos de penalidades que tinha estado a pagar em prêmios por causa de um problema de saúde aos 20 anos e que eles temiam. Atribuo a condição física melhorada à vitória sobre a preocupação. Então aqui fala um líder, né, ele vem falando que ele quase surtou, né, e o problema dele não era orgânico, o problema dele era a preocupação. E ele diz, preocupação é pecado. A Bíblia é o único livro que trata adequadamente do problema do pecado. E lógico, portanto, que devamos ir à palavra de Deus para encontrar a solução deste problema. Então, a palavra do Senhor diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os irmãos já perceberam o quanto que a paz guarda os nossos corações? Muitas pessoas, ele vai até falar isso mais para frente, muitas pessoas elas estão completamente debilitadas pela falta de paz, né? Então, quando nós confiamos no Senhor, nós sentimos paz. Em Filipenses 4, de 4 a 8, ele diz assim, estejam sempre cheios de alegria no Senhor, é uma outra versão. E digo outra vez, regozijem-se, que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com ela. Agora prestem atenção às palavras de nosso Senhor Jesus em Mateus 6, de 25 a 34. Portanto, meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas. O que comer, o que beber, dinheiro e o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo. E eles são muito mais importantes do que o que comer ou vestir. Olhem os passarinhos. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear ou colher ou armazenar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta, e para Ele vocês valem muito mais do que eles. Será que todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupados com a roupa? Olhem para os lírios dos campos. Eles não se preocupam com a deles. Até o rei Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu tão bonito como eles. E se Deus cuida tão admiravelmente de flores que hoje estão aqui e amanhã já desapareceram, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito pequena. Portanto, não se preocupem absolutamente
com a necessidade de comida e roupa suficientes. Não sejam como os perdidos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão profundamente interessados nelas. Mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe perfeitamente bem que vocês precisam delas, e Ele as dará alegremente a vocês, se vocês o colocarem em primeiro lugar em sua vida. Portanto, não fiquem aflitos quanto ao dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. A passagem de Filipenses 4, de 4 a 8, constitui a base bíblica desse livro. E desses versículos que sai a tese dele. Ao prosseguirmos, usaremos outras passagens da Escritura para dar mais ênfase, perspicácia e ilustrações. E ele traz uma fórmula para a vitória sobre a preocupação. Louvor mais equilíbrio mais oração é igual paz. Vou repetir. Louvor mais equilíbrio mais oração é igual a paz. Então, os capítulos que depois eu vou estar passando para vocês, né, vão estar ampliando essa ideia. E a observação dessa fórmula suavizaria a atmosfera de muitos lares, ele diz, converteria muitos negócios à beira da falência em sucesso, melhoraria o nível escolar de muitos estudantes, daria sentido e propósito a muitas vidas sem rumo e livraria muitas pessoas de uma morte prematura ao curar o que agora é uma doença psicossomática, isto é, uma desordem física com origem na turbulência emocional ou causada por elas, mas que, se não for tratada, transformar-se-á em doença orgânica. Então, ele diz, lembre-se da fórmula, louvor mais equilíbrio mais oração é igual a paz. Então, escreva essa fórmula em letras garrafais, coloque no espelho do banheiro, onde você se barbeia, na sua cômoda. Seria bom o marido colocar em um lugar bem visível no escritório e a esposa colocar na pia ou em algum lugar onde possa ver durante o dia. E é também recomendável que você coloque uma no quebra-sol do seu carro. Tirará grande proveito se colocar essa fórmula em vários lugares bem visíveis, onde possa atrair sua atenção várias vezes durante o dia. Então, irmãos, ele vem trazendo aqui algo que já é comprovado, né, cientificamente, sobre as doenças psicossomáticas. Dependendo do nível da dor emocional que a pessoa sente, ela sente dor no peito, ela sente inúmeros problemas, ela sente falta de ar, né? Ela sente dores nas juntas, ela não dorme, ela fica travada porque o seu sistema nervoso focado em uma determinada preocupação trava tudo. Então, assim, eu achei muito importante, muito pertinente essa leitura, porque ele vem trazendo essa questão do pecado, né? Às vezes a pessoa pensa que o pecado é só o adultério, né? A prostituição, a mentira, né? A fornicação, o roubo, a maledicência. E muitas pessoas estão dentro desse contexto aqui, né? Desconfiando da fidelidade de Deus, desconfiando da palavra de Deus, desconfiando do próprio Deus, né? Imagine você, uma pessoa íntegra, falar com uma outra pessoa, não, você pode ficar tranquilo que dia tal eu vou fazer isso por você. E aí a outra pessoa, antes do tempo, começar a falar mal de você, começar a falar para todo mundo que aquilo não vai acontecer. Então, assim, seria algo bem constrangedor. E muitas vezes a gente, por não discernir o tempo, porque existe um tempo para todas as coisas, né? E também por não discernir a soberania de Deus, porque Ele é soberano sobre tudo. Nós pedimos, nós oramos, nós batemos na porta, mas Ele é soberano para decidir. E às vezes a gente não entende a soberania. Ou então a gente lê a Bíblia, sabe que Jesus foi preparar um lugar só a nível de mente, a nível de coração, de realmente perceber e até almejar
as coisas lá de cima, como a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. Então, às vezes, a gente não tem a profundidade espiritual e a sensibilidade para perceber a vontade de Deus, né? Ou para entender a questão da eternidade, por exemplo, quando Deus escolhe uma pessoa. Então, assim, é muito importante nesse tempo nós temos o objetivo de aguçarmos a nossa sensibilidade espiritual, né, o nosso discernimento e nos aprofundarmos na palavra de Deus e orarmos por fé, para que o Senhor aumente a nossa fé, porque assim as preocupações não vão invadir o templo a nível de destruir tudo que tem lá dentro, né? A pessoa preocupada, ela é tensa, ela é ansiosa, ela briga, ela fica extremamente revoltada em muitos momentos. Então, assim, a partir do momento que a gente se aliançar de fato e se conectar com essa palavra, se conectar com o coração do Senhor, em discernimento, em revelação e conhecimento, nós vamos mudar as nossas ações, né? Então, assim, o meu convite para você nessa noite é que haja um arrependimento em relação às preocupações, né? Nós não vamos poder acrescentar nada, né? Nem um palmo à frente do nosso nariz, a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos viver o hoje, vamos confiar no Senhor no dia de hoje, vamos orar pelo dia de amanhã, né? Entregar as nossas petições, sim, mas não ficar preocupados, nós precisamos confiar. Esse é um tempo que eu tenho falado muito para o Senhor, o meu objetivo é resgatar a minha amizade com o Senhor a cada dia, me aprofundar nas coisas do Senhor, amém? Então, assim, nessa noite eu quero te convidar para nós orarmos, para que o Espírito Santo nos perdoe por toda preocupação, por toda ansiedade, por todo medo. Sentir medo é algo do ser humano, é natural, mas você ser dominado pelo medo não pode, né? Em muitos momentos na Bíblia, as pessoas, quando ouviam, por exemplo, uma grande multidão está vindo contra você, eles sentiam medo, mas eles entravam no templo, rasgavam suas vestes e o Senhor trazia palavras de vitória. Então, a nossa questão aqui é aprender a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu ensino muito para as minhas filhas. Mamãe, eu queria isso, eu queria aquilo. Eu falo, anota e vamos colocar diante do Senhor. Você crê que o Senhor pode te surpreender? Então nós vamos orar e nós vamos aguardar. E nós temos tido, irmãos, muitas respostas. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus não se importa com os detalhes. Detalhes até de uma criança. Eu quero te dizer nessa noite que Deus se importa, que Deus responde. Amém? Então, assim, coloca o teu coração na presença de Deus, aí onde você está, e converse com o Senhor. Peça perdão ao Senhor. Toda preocupação. O que eu posso fazer, bispo? A Bíblia nos ensina tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama deve ocupar o nosso pensamento. E outra coisa, levar tudo diante de Deus em oração. Amém? Louvor e a fé no Senhor vai nos manter de pé. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nessa noite eu quero abençoar as nossas vidas, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, em primeiro lugar, perdão por toda preocupação. Perdão, Senhor, por desconfiar da Tua fidelidade. Perdão por desconfiar da Tua soberania. Perdão por falar, muitas vezes, através das nossas atitudes, que a Tua palavra é falsa, não é verdadeira. Nós pedimos perdão, Senhor, se com os nossos comportamentos nós chamamos o Senhor de mentiroso. Nós pedimos perdão, Senhor, se fomos autossuficientes e fomos caminhando à frente do Senhor, querendo resolver com o nosso braço. A Tua palavra diz, Pai, que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, Senhor, nós não queremos resolver as coisas
nos nossos impulsos carnais. Senhor, com a nossa vontade, nós queremos, Senhor, depender de Ti, confiar em Ti. Nós queremos entender que o Senhor é vivo, que o Senhor ouve as nossas orações. A Tua palavra diz que a oração dos justos é contentamento para o Senhor. E que nós possamos ter a nossa fé aumentada nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ter a nossa mente fortalecida nessa noite. Que nós possamos, Senhor, receber uma gratidão tão profunda que mude toda a nossa história. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a ir ao Senhor em oração e receber socorro para a ocasião oportuna. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine a orar como convém, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito nos ajuda nas nossas necessidades. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas, Pai. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa das preocupações? Quantos relacionamentos estão pesados? Quantos lares estão pesados por causa das preocupações? Meu Deus, que os nossos lábios sejam ungidos nessa noite, que saia da nossa boca aquilo que edifica. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso comportamento seja compatível com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti. Alimenta-nos de Ti. Senhor amado, a Tua palavra diz, Senhor, que o justo, ele é saciado, ele é provido pelo Teu amor. Que o salmista disse que nunca viu um justo, Senhor, mendigar o pão. E nós cremos no Senhor e na força do Seu poder. Muitas vezes, Senhor, nós achávamos que a preocupação era natural e que não era um pecado, espiritualmente falando. E nós queremos, em nome de Jesus, Te pedir que a paz que excede todo o entendimento guarde o nosso coração, Jesus. Senhor, nós precisamos dessa paz. O mundo precisa dessa paz. E nós Te pedimos, Senhor, é uma paz que a mente não vai entender, é uma paz que ninguém vai entender, mas é uma paz, Senhor amado, que vai trazer saúde sobre o nosso corpo, saúde sobre os nossos ossos. Em nome de Jesus, Senhor, se houver em nós alguma doença psicossomática por causa da preocupação, nós oramos por cura nessa noite. Nós oramos por cura nessa noite, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se os meus irmãos não estão dormindo por causa da preocupação, nós pedimos a cura do Senhor nesta noite. Se os meus irmãos não estão digerindo bem o alimento, porque, Senhor, seu intestino, seus órgãos internos estão travando por causa da preocupação, nós pedimos cura nesta noite. Pai, se os meus irmãos têm murmurado e reclamado da vida, nós pedimos cura nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós somos o templo do Teu Espírito. Toda a lama, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é sujo, tudo aquilo que destrói os Teus valores dentro desse templo que somos nós, que Tu possas lavar nessa noite. Em nome de Jesus, que os ladrões da paz, que os ladrões da alegria, que entram através da preocupação, sejam arrancados da nossa vida nessa noite, sejam arrancados do nosso ser nesta noite, sejam arrancados do nosso caminho nesta noite. Que nós possamos entender, Pai, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Pai, nos enche do Teu Espírito até que não haja mais espaço. Em nome de Jesus, Pai, derrama esse dom maravilhoso do Espírito Santo e nos ensina a caminhar, meu Deus, como verdadeiros cristãos. Que nós possamos entender que o nosso suprimento, a nossa provisão, a nossa cura, a restauração do nosso lar, a restauração da nossa saúde, a restauração dos nossos caminhos está no Senhor. E que nós entendamos, Senhor, que
que precisamos entrar diante do Santo dos Santos e falar com o nosso sumo sacerdote, que compadece das nossas fragilidades. Que em nome de Jesus seja uma realidade na nossa vida, essa relação com o nosso Pai. Seja uma realidade na nossa vida, essa integração com a Tua Palavra. Que seja uma realidade na nossa vida, a audição da Tua direção. Nós confiamos em Ti, Papai. Aumenta o nosso amor por Ti e pela Tua Palavra. Aumenta o nosso amor e a nossa fé. Eu abençoo os Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós e que Tu nos dê sabedoria para viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma noite cheia do Espírito Santo. Nós estamos juntos nesse jejum, nesse propósito. Deus já está nos respondendo. Amém? Deus está nos protegendo. Eu sei que a terra ainda vai ser balançada, mas o Senhor tem um plano. Amém? E esse plano é um plano de salvação, que nós possamos ficar firmes, que nós possamos crer no Senhor, na força do seu poder, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.